Graça e paz, povo lindo. Um bom dia para você, uma ótima terça-feira. Que o Senhor possa abençoar o seu dia, a sua vida, os seus planos e projetos. E que Ele esteja sempre à frente dos seus planos, sonhos, metas. Tudo que você planejar, que o Senhor possa colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque aí sim o sucesso é garantido e a vitória prometida virá. Eu quero orar com você antes de eu ministrar a palavra. Oramos. Espírito Santo e amado Pai, em nome de Jesus agora, Senhor amado, eu coloco essas pessoas na Tua presença, Senhor amado. Ô Paizinho amado e querido, que o Senhor possa usar os meus lábios com poder, autoridade, unção e santidade, meu Pai. Ô Senhor amado e querido, me esvazia, Senhor, de mim mesma, para que somente o Teu Espírito Santo possa encher o cálice com o Teu azeite, ó Pai. Senhor, ministra os nossos corações, segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, Senhor amado e querido, porque o Senhor sabe de todas as coisas, pois os Teus planos são perfeitos, agradáveis, Senhor, e os Teus sonhos são bem maiores do que os nossos. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, Pai, pois o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Senhor. O Senhor conhece nossos corações. Oh, aleluias. Pai, te entregamos nesse momento, esse vídeo, essa live, Senhor. Esse momento de reflexão da Tua palavra, Senhor. Manifesta-se, Senhor, segundo a Tua vontade, ó Pai. Todo espírito contrário de distração, perturbação, caia por terra, Senhor amado e querido. Mas que Teu povo, Senhor, venha se alimentar desse maná vindo dos céus, que é o Teu evangelho, Senhor. Aleluias, Pai. A Tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos liberta de todas as amarras, Senhor. De tudo que nos aprisiona, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glórias. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Olha só, o Senhor colocou uma ministração no meu coração e eu quero dividir com vocês. Antes de ler o texto bíblico, eu quero falar para vocês sobre o que será essa ministração. Você sabia que existem 2 tipos de pecado? 2. Existe o pecado da omissão, que é pouquíssimo falado, e o da comissão. Antes de eu ministrar sobre o pecado da omissão, eu quero explicar para você o que significa o pecado da comissão. O pecado da comissão é aquele que nós cometemos, né? Aquele que nós praticamos, que nós fazemos, né? Seja uma mentira que a gente pratica, seja uma calúnia, seja uma fofoca, seja um escárnio, seja roubo, seja qual for o pecado da comissão é o pecado que nós cometemos. É aquilo que fazemos de errado ou aquilo que fazemos que nos afasta de Deus. Esse é o pecado da comissão. Mas eu quero ministrar ao teu coração hoje o pecado da omissão, que ele é muito pouco falado. E se nós não vigiarmos, todos nós cometemos diariamente este pecado. E pelo fato de muitas vezes não perceber, nós cometemos. E pecado para Deus é pecado. A gente percebendo ou não percebendo, não deixa de ser pecado. O pecado da omissão é quando deixamos de fazer algo bom, sabendo que deveríamos ter feito. Isso é pecado também. Uma coisa que eu ouço muito, você também já deve ter ouvido, pessoas dizer: ai, mas eu sou tão boa, eu não faço mal para ninguém. Por que será que está me acontecendo essas coisas ruins? Eu não mereço, eu sou boa. Primeiro lugar, amados, ninguém é bom senão o Pai que está no céu. Segundo, você não faz mal para ninguém.
mas também não faz bem. O bem que você sabe que você poderia praticar, o bem que você sabe que o Senhor te mandou fazer, o bem que você sabe que está o poder nas tuas mãos de fazer e tu não faz, é pecado também. Pecou de igual forma. É o pecado da omissão. E ao meu ponto de vista, eu acho que é um pecado mais grave do que o da comissão. Vocês sabem que nas leis humanas, nas leis dos homens, quando a gente fala é a raça humana, tá? Não é o homem sexo masculino. Nas leis dos homens, que são injustas, tá? São super injustas. Nós não podemos confiar na lei dos homens, porque além delas não ser cumpridas, elas são injustas. O inocente padece e o culpado muitas vezes torna-se inocente. Essas são as leis humanas. Mas nas leis humanas, a omissão é crime. Aí eu te digo, se nas leis humanas a omissão é crime, quanto mais nas leis do Pai, que é justa, perfeita e fiel. Então a omissão, além de ser um crime, humanamente, é um pecado perante o nosso Senhor. Não basta apenas nós nos anularmos, não fazermos nada de errado. Nós temos que praticar o certo, temos que praticar o bem, temos que fazer algo de bom. Eu quero ler uma passagem bíblica para não ficar nas minhas palavras, porque é o Evangelho que liberta, não são as minhas palavras. É o Evangelho do Senhor que tem poder e eficácia para transformar e mudar qualquer estado. Eu quero que você abra a Bíblia ali em Tiago, capítulo 4, e versículo 17, que diz assim. 4:17, vamos ver aqui, 4:17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Olha o que eu acabei de falar. Não foram as minhas palavras, mas foram as palavras do Senhor. Quando a gente sabe que a gente poderia aliviar o fardo de alguém e não faz, estamos pecando. Mas eu não vim aqui para apontar o teu pecado e o meu pecado, não. Eu vim aqui para esclarecer que nós precisamos vigiar, amados. Precisamos vigiar. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja que o Senhor virá buscar um dia. Não é aquelas 4 paredes do templo lá. Aquela parede vai ficar aqui. Mas o Senhor virá buscar esta igreja. Eu, você. E para isso nós precisamos estar irrepreensíveis na presença do Senhor. Não apenas não fazendo mal, mas sim praticando bem também. Vocês sabem que eu gosto muito de ações sociais, de ajudar o próximo. Mas as obras sociais, elas não salvam. Porém, os salvos praticam obras sociais. Para você poder dizer que é um cristão, que é um salvo em Cristo Jesus, você precisa ter boas obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Muitas vezes nos omitimos, somos omissos com a nossa família. E você sabia que a omissão, ela pode custar uma vida? Assim como nas leis dos homens. Se você presencia um acidente gravíssimo e não socorre, você pode ser preso por omissão de socorro. E aquela vida que está ali agonizando, precisando de socorro, ela pode padecer, ela pode morrer. Aquela pessoa pode sucumbir porque você não ajudou. Você foi omisso. Aquela vida pode se perder por causa da sua e da minha omissão. E nas leis espirituais, celestiais, é a mesma coisa.
por sermos omissos, podemos perder almas. Almas podem se perder. Ou nossa própria alma nós podemos perder por causa da omissão. Porque um dia o Senhor virá buscar a sua igreja. E assim como lá em Mateus 25:42 diz, que quando ele vier, ele dirá: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Eu tive fome e não matou a minha fome. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu tive preso e não fostes me visitar. Eu estive doente e não foste me visitar. Aí nós diremos ao Senhor: Senhor, mas quando que tu teve fome, sede, doente ou preso e nós não fomos te visitar? Quando isso, Senhor? E o Senhor dirá: quando um dos meus pequeninos padecer qualquer um desse mal, é a mim que tu estás fazendo. Então, quando nós deixamos de ajudar um necessitado, nós não estamos deixando de ajudar uma pessoa, e sim o próprio Jesus. A palavra de Deus nos garante isso. Leia em Mateus 25, do 40 em diante ali. Quando somos omissos, cometemos pecados gravíssimos. Nós precisamos vigiar, amados. Não podemos ser omissos com a nossa família, pois muitas vezes, ao fazermos algo para os outros, para Deus, para o nosso trabalho, às vezes queremos ser tão constantes, né, em tudo que fazemos, nos tornamos ativistas, trabalhadores, pessoas que fazem, que acontece, porém acabamos sendo omissos com aqueles da qual nós deveríamos cuidar, que é a nossa família. O Senhor confiou a nossa família nas nossas mãos e um dia Ele irá nos cobrar. Eu te dei uma família e o que tu fizeste com ela? Você cuidou? Você ensinou? Você orou? Você intercedeu? Você consagrou a mim? O Senhor irá nos cobrar essa conta, porque foi Ele que nos deu a nossa família. Os nossos vizinhos, mas eu não tenho nada a ver com a vida dos meus vizinhos. Temos, amado. Nós temos a obrigação de orar pelos nossos vizinhos. Nós temos obrigação de sermos gentis com os nossos vizinhos. Porque através de nossas vidas, do nosso testemunho, que eles conhecerão a Deus. E uma alma para o Senhor é muito importante. Muito, muito importante. Eu quero contar um testemunho para vocês verem que se eu, naquele momento, tivesse sido omissa, aquela alma teria se perdido. Alguns anos atrás, eu trabalhava no Sul e, perdão, não deveria ter dito o nome. Eu trabalhava no supermercado e eu trabalhava no setor do guarda-volumes ali, onde guarda sacolas para o pessoal poder entrar e comprar. E um certo dia uma senhora bem idosa, entrou no mercado e deu uma sacolinha bem pequenininha para mim guardar. E ali no guarda-volumes tinha diversos compartimentos, os pequenos e os grandes que ficavam atrás de mim. Os compartimentos maiores eram para sacolas, malas e bolsas gigantes. E na minha frente do balcão, assim, ficavam os compartimentos menores para sacolinhas pequenas. E aí, quando ela me deu aquela sacolinha pequena, eu imediatamente peguei e coloquei ali naquele compartimento pequeno. E ela olhou com uma cara feia para mim e disse assim: por que tu botou minha sacola aí? Eu quero que tu coloque ali atrás de ti, naquele compartimento lá, ó. Eu disse: senhora, aquele compartimento é para as malas grandes, sacolas gigantes. Ela disse: não, eu quero que tu coloque lá. Eu disse: por que, senhora? Dela: porque eu sei que tu quer me roubar. Amados, naquele momento meu sangue subiu. E o Pedro, que mora dentro de mim, adormecido, ele quis pular para fora, quis puxar a espada, cortar a orelha de Malco, queria fazer um tendel. Mas o Espírito Santo veio sobre mim e disse:
saia daí do teu balcão e vá até essa senhora e dê um abraço nela e diz para ela que tu ama ela. Eu estava com meu orgulho ferido, amados. Eu fui atacada injustamente, mas eu fiz o que o Espírito Santo mandou. Fiz a volta no balcão, fui até ela, dei um abraço nela, nem pedi permissão. Cheguei, dei um abraço nela e disse: eu te amo. Aquela senhora começou a chorar. Começou a chorar, amados. E desde aquele dia em diante, toda vez que ela entrava no mercado, ela deixava por minha conta eu escolher o lugar que fosse colocar a sacolinha dela. E ela sempre dizia com todo o amor do mundo: bom dia, minha filha, como que tu tá? Você tá bem? E ficava ali muitas vezes por minutos conversando comigo. E eu pude perceber que ela era apenas uma alma carente, precisando de atenção, amor e carinho. Se eu tivesse deixado os meus instintos falar mais alto, eu teria perdido aquela alma. Aí o Espírito Santo me falou mais, porque ela simplesmente desapareceu do mercado. Fazia dias que ela não ia no mercado e ela ia todos os dias. Então o Espírito Santo disse para mim: descubra onde ela mora e vá visitar ela. E fala para ela do meu amor. E pergunta para ela se ela quer me aceitar na vida dela como o único e suficiente Salvador. E eu descobri, amados, onde ela morava. Perguntei para alguns clientes, né, que eu sabia que conhecia ela. Fui visitar a senhora. Cheguei lá, ela estava acamada, né? E para mim, ela confessou que ela havia apanhado do filho dela, que mora com ela, um alcoólatra. Tinha apanhado dele porque ela não queria dar dinheiro para ele. Então ele bateu nela. E para outra filha dela, o que ela disse? Que havia caído. Para mim, ela confessou a verdade. E ali eu orei com ela, pude ministrar a vida dela, falar do Senhor, do amor de Deus pela vida dela. Fizemos a oração de confissão de fé, ela aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu saí de lá, aquela senhora estava com um semblante feliz, alegre. E eu saí de lá e vim embora, com sentimentos de dever cumprido. Dias depois, eu percebi que ela não tinha retornado ao mercado e procurei saber dela. Fui até a casa dela, estava tudo fechada, e um dos vizinhos me informaram que ela tinha falecido. Amados, graças ao bom Deus, ela faleceu salva, porque ela aceitou o Senhor Jesus. Porque todo aquele que aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e confessa o seu nome é salvo, porque é pela fé. E aí eu pude entender, se eu tivesse sido omissa com o compromisso que eu tenho com o Evangelho, se eu tivesse sido omissa com a ordem do Espírito Santo, aquela alma teria se perdido. Mesmo ela sendo vítima, ela não teria sido salva, porque somente é salvo aqueles que aceitam a Jesus. Precisa confessar com os teus lábios que o Senhor Jesus é teu único e suficiente Salvador. Aquela alma foi salva, graças ao Espírito Santo de Deus, que ministrou meu coração, que eu não fosse omissa, mas que eu fosse lá ajudar aquela alma. Sabe, amados, é por isso que eu digo, a omissão é um pecado gravíssimo e pode custar uma alma, inclusive a sua, porque quando você não faz aquilo que o Espírito Santo de Deus te manda fazer, você fica em débito e ele vai te cobrar na vinda do nosso Senhor Jesus. Então nós podemos perder tanto a nossa salvação quanto a salvação daqueles que nos amamos. Então, amados, vamos vigiar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dê discernimento, sabedoria, revelação, que possa abrir nossos ouvidos espirituais para ouvir a sua voz e obedecê-lo conforme a sua vontade, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não sabia da situação daquela senhora. Eu não sabia.
mas o Senhor conhecia e queria salvar ela. Que a graça e a paz estejam com todos vocês. E que essa palavra venha germinar no teu e no meu coração um fruto que venha saciar a fome dos famintos deste mundo. Deus abençoe, amados. Um beijão.